como Machado de Assis enxergou a modernização brasileira e o que isso tem a ver com a Capitu e com o Bentinho, afinal. O Machado de Assis, ele vai romper com o romantismo no Brasil. Ele vai trazer um realismo muito grande para sua obra, vai ser um momento muito importante para a nossa literatura. Ele vai romper com toda aquela forma ideal, romântica de olhar a vida, aquela exaltação do amor e da natureza, aquela coisa toda. E ele vai trazer uma análise muito crua da sociedade, da cultura, da mentalidade e uma profundeza psicológica muito grande em seus personagens. E ele vai fazer isso do ponto de vista agora de uma elite. Então ele vai ter uma fala muito mais sofisticada, aquela ironia fina, uma escrita muito mais elegante, porque afinal ele está escrevendo do ponto de vista da elite que é educada, então ele tem que usar uma linguagem, né, mais culta. E ele vai ser criticado como um autor snob, conservador, que escreve difícil, só que na verdade ele não é um autor conservador. Ele se utiliza do ponto de vista da elite para criticar a própria elite, a mentalidade dessa própria elite, que é uma mentalidade ainda arcaica, antimodernizante, antiburguesa, que dificulta muito a modernização no Brasil. O Brasil ainda carrega uma estrutura muito arcaica. A escravidão, que demorou muito a acabar, né? Práticas pessoalistas na política, como clientelismo, o favor, uma sociedade muito hierárquica, católica. Né, uma sociedade que ainda não tem ali uma classe média desenvolvida, uma sociedade agrária exportadora, uma sociedade do latifúndio, que é uma grande propriedade improdutiva. Então, você não tem aqui ainda os valores burgueses em funcionamento, digamos assim. Né? Você tem uma elite que se diz modernizante até, né, que quer parecer europeia e tudo mais, mas ela não é, ela é conservadora. Ela quer manter a estrutura da sociedade tradicional, como sempre foi. Ela é uma elite da terra, né? Ela é resistente à mudança. Então, o Machado está denunciando esse caos ideológico que acontece aqui. Esse conflito, essa dialética de valores. Ele denuncia muito essa mentalidade patriarcal que a gente tem aqui e tudo mais. O que acontece? O Roberto Schwartz, na tese de doutorado dele, ele vai fazer uma sociologia da obra do Machado. E ele vai dialogar com a teoria crítica liberal. Ele vai, na verdade, preencher uma lacuna dessa teoria crítica. Porque essa teoria crítica liberal, ela está lidando com o centro do capitalismo, a Europa. A crítica dela está voltada ao liberalismo europeu. Só que Machado escreve da periferia desse capitalismo. Então a obra dele é a expressão de uma sociedade periférica, de uma sociedade diferente, que carrega outros conflitos ideológicos que não necessariamente a Europa está lidando naquele momento. Então o Roberto Schwartz ele vai analisar o formato da obra do Machado, porque a teoria crítica diz não só o conteúdo da expressão artística fala sobre a sociedade, sobre a qual ela é construída, mas a forma também fala. Então, Roberto Schwartz vai preencher essa lacuna da teoria crítica liberal quando ele traz a questão da expressão literária para a periferia do capitalismo. Calma que piora. A teoria crítica liberal, ela está justamente criticando valores liberais, como uma razão instrumental e positiva, o evolucionismo social, um progresso linear e contínuo. Ela está criticando esse excesso de objetividade da visão liberal de vida, né? Ela fala, não tem esse evolucionismo que as sociedades vão linearmente, igualzinho, evoluindo, sabe? Inspirado lá em Darwin e tudo mais. Não é assim. A crítica vai dizer, você tem que trazer para a discussão as características mais subjetivas de sociedade, que é a história específica de cada sociedade, que são os valores, a cultura, né? O aspecto histórico-cultural também. Né? Não só essa coisa física e matemática, né? Daquela sociologia positiva, daquela visão positivista do mundo, que as sociedades caminham na mesma direção, umas estão mais avançadas e outras atrasadas, né? É uma coisa muito engessada. Então a teoria crítica liberal vai fazer isso. Só que o Brasil, ele nem assentou ainda os ideais liberais aqui na segunda metade do século XIX. Ele ainda está tentando fazer isso ali, lutando contra uma aristocracia extremamente tradicionalista, que tem muito pouco interesse em se modernizar. Essa elite passa a apoiar a república só depois que a monarquia deixa a escravidão acabar, por exemplo. Então, o Brasil ainda nem assentou esses valores liberais aqui, ainda nem trabalha com eles efetivamente. Então, aqui não tem como estar ocorrendo uma crítica a esses valores, que ainda nem foram incorporados. Então, aqui a guerra ainda é com os valores tradicionais, de uma cidade tradicional. Então, a expressão literária aqui não vai ser a mesma da Europa. O formato não vai ser o mesmo. O conteúdo não vai ser o mesmo. Né? Porque na Europa, por exemplo, você já tem ali muitos grandes escritores, por exemplo, criticando toda a miséria que a industrialização trouxe no início. Né? Aquelas cidades sem estrutura, aquela coisa terrível da exploração intensa nas fábricas, né? E tudo mais. E aqui a gente não se livrou nem da imensa propriedade que é o latifúndio. Né? A gente nem começou a se industrializar ainda, a gente ainda está ali caminhando
aos trancos e barrancos para uma modernização muito esquizofrênica. Então, Roberto Schwartz vai dizer que a obra do Machado de Assis é a expressão dessa sociedade, dessa periferia do capitalismo, que está ali tentando se modernizar, mas que ainda está num conflito de valores muito grande aqui, né, que expressa justamente a nossa realidade histórica e cultural e de mentalidade daquele momento. E no Casmurro ele vai representar essa dialética ideológica através dos personagens, ou das personagens, Capitu e Bentinho. Porque Bentinho é a expressão dessa classe patriarcal brasileira, de valores tradicionais, enquanto a Capitu é filha de burgueses. Então ela representa essa mentalidade nova. Como o trabalho livre, a igualdade de direito, a impessoalidade do poder público. Então aqui a gente tem uma elite que é muito avessa aos ideais liberais da burguesia, muito anti-burguesa, muito desconfiada do capitalismo, do individualismo, muito desconfiada da igualdade perante a lei, da república. Então ela não quer dividir essa influência com nenhum burguês. Então aqui você tem todo um preconceito com essa classe. E a Capitu, ela é a expressão dessa classe, uma classe que vive sobre outro tipo de valores, como a razão, a racionalidade. A vida no capitalismo ela tem que ser racionalizada. A vida burguesa é pautada nos valores racionais, é uma mentalidade racional, né? O seu dia a dia é muito mais racional, é uma mentalidade do cálculo, né? Tanto que a Capitu, que é a expressão dessa burguesia, ela é chamada de calculista, no sentido pejorativo. Como expressão dessa burguesia, dessa nova classe, dessa nova mentalidade, ela está sujeita ali a todo tipo de preconceito dessa elite brasileira, a qual o Bentinho pertence, né? E, ao final das contas, o que vai prevalecer é o preconceito de classe dele, que a mãe dele tinha contra ela, ele também vai ter. O Bentinho é claramente um paranoico. Como assim? Traiu com o amigo, filho do amigo? Não, gente, o Machado de Assis não está falando de um adultério ali. Ele está falando de sociedade. Assim como Shakespeare não está falando de amor em Romeu e Julieta, ele está falando de sociedade, Machado de Assis está falando de sociedade. E o Bentinho é a expressão da sociedade tradicional brasileira, né? Até quando o Brasil se industrializa, que é essa própria classe agrária exportadora que vai fazer a industrialização, a mentalidade não muda. O mundo está se tornando cada vez mais capitalista, eles não têm o que fazer, mas a mentalidade mesmo é patriarcal. Até hoje a gente carrega muito dessa mentalidade tradicionalista. É muito curioso como a gente lê o Machado de Assis com mentalidade conservadora até hoje. Foi uma americana a primeira a dizer isso. Não é a americana do TikTok que viralizou em 2024, não, tá, gente? Ela até reforça essa ideia, mas a primeira americana que falou disso e trouxe essa questão para o meio acadêmico foi uma americana lá da década de 50. Vou colocar o nome dela aí, eu esqueci. Mas ela que falou: vocês estão lendo Machado de Assis com a mentalidade conservadora brasileira, que até hoje está aí. Porque vocês acreditam nele fielmente, mas ele é o único narrador, aparentemente muito virtuoso, educado, fino, elegante, aquela coisa toda que o Machado de Assis faz, que a gente realmente não enxerga a sombra daquilo. E a gente cai naquele preconceito de classe dele. Então isso é muito curioso. Quem traiu a Capitu foi ele. Ele foi o desleal com ela. Porque no final das contas, o que prevaleceu nele foi a mentalidade preconceituosa da classe dele, da mãe dele. É muito triste, é um livro muito, muito triste. E a gente acredita que a Capitu é traiçoeira, desleal, calculista, interesseira. O Machado de Assis, ele foi visionário, ele percebeu essa nossa, como o Roberto fala, essa comédia ideológica brasileira, todo esse atraso dessa elite, né, toda essa hipocrisia, esse preconceito, essa pouca abertura realmente à modernização. Então, a nossa formação fala muito do que a gente é hoje, tanto que a gente até hoje acredita no Bentinho cegamente, né? Eu não gostava muito dele, não, vou te falar. Um cara muito submisso à mãe, né? Todo agarrado num catolicismo. Gente, eu não sei o que é Capitu, viu, nesse Bentinho. Mas enfim. Mas é uma outra mentalidade que a Capitu tem. Óbvio, ela é filha de burguês, uma classe que tem que se construir do nada, que tem que pensar, que tem que empreender, que tem que se virar, né? Tem base no mérito, tem todo um outro tipo de preocupação, onde o cálculo é fundamental. E tem até um livro muito curioso sobre isso, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que o Max Weber, um sociólogo clássico, vai dizer que os calvinistas, os protestantes calvinistas, foram muito bem sucedidos em unir o pensamento mágico da religião com a racionalidade moderna. Eles param, por exemplo, de condenar o lucro, como a Igreja Católica muito conservadora faz, e tudo mais. Eles passam a ver o sucesso financeiro como um sinal bom, né, de que eles são os escolhidos. Então eles criam toda uma filosofia ali que permite eles, inclusive, a crescer muito, a desenvolver muito essa ética capitalista. E eles prosperam muito, é muito curioso. Então são dois tipos de mentalidades que se excluem mutuamente, né? Com exceção dos calvinistas que juntaram isso de uma forma muito eficiente. Uma mentalidade do cálculo não vai combinar com uma mentalidade mágica, né? Uma mentalidade tradicional, mágica e hierárquica é uma coisa, uma mentalidade racional da igualdade de direito, o progresso econômico é outra.
São coisas que não casam bem, né? Tanto que a Capitu e o Bentinho não casaram bem. Foi um péssimo casamento. Eu lembro muito também de um outro livro que eu gostei muito, que é A Mão e a Luva, que a mulher, tem muito tempo que eu li, não lembro bem, mas a mulher fica entre três homens para casar. Um muito apaixonado, o outro muito rico, uma coisa assim, não lembro detalhes, mas ela escolhe o meio termo da coisa ali, né? Uma coisa bem racionalizada, né? Que a mulher não quer o extremamente apaixonado, que uma pessoa extremamente apaixonada por você, ela pode dar problema, né? Mas também um casamento que você só tem a segurança financeira como foco também vai ser uma vida muito triste, você não gosta daquela pessoa. Então ela vai ali no meio termo. Não que os casamentos na Idade Média, né, no antigo regime, não fossem também baseados num cálculo ali de poder e tudo mais, né? Mas o Machado de Assis capta muito bem o nosso conflito ideológico, a nossa sociedade, a nossa especificidade histórico-cultural, que é justamente o que a teoria crítica diz que a gente tem que trazer para a cena de análise também, não só as questões objetivas de progresso, desenvolvimento, como se a coisa fosse evoluindo num sentido único e contínuo, não, as coisas evoluem também de acordo com a história delas, sabe, uma coisa mais subjetiva, mais específica ali. Então, é muito enriquecedor ler Machado de Assis, depois de conhecer um pouco da sociologia da literatura dele. Sempre quis trazer esse vídeo aqui. Espero que vocês gostem, espero que vocês leiam Machado com uma outra visão. E nunca mais acreditem no Bentinho tão cegamente assim.